Bom dia, amados irmãos. Descansaram bem? Café da manhã gostoso? O meu foi gostoso demais. Então, faz um ano que eu estive aqui. Então, alguns já vou conhecendo, né? É uma alegria estar aqui de novo. Agradeço a Deus. Para mim é uma graça grande vir aqui. Também saio renovado espiritualmente. Deus me abençoa muito. São Francisco de Assis dizia: é dando que se recebe. Como é verdade essa palavra. Sempre que nos dispomos a servir a Deus, somos os primeiros beneficiários. É lindo, né? E hoje queria começar com uma palavra do último livro da Sagrada Escritura, do livro do Apocalipse de São João, uma palavra bem conhecida de todos nós, que penso que nos pode servir para esse início de acampamento. Capítulo 12. Eu vou ler, é um pouco longa, mas muito rica. Logo no versículo 1, e diz a palavra: então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida como o sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, avermelhado como fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Com a cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que ela desse à luz. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar, para que aí fosse alimentada durante 1260 dias e 70 dias. Houve então uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado. E eles perderam o seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação e a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite perante o nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, até deixaram-se matar. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós, e está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta
pouco tempo. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Mas essa mulher recebeu 2 asas da grande águia e voou para o deserto, para o lugar onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e meio tempo, bem longe da serpente. A serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Palavra do Senhor. Então, é uma passagem longa em que encontramos essa grande profecia. O livro do Apocalipse é toda uma grande profecia que nos narram esse grande combate entre o dragão, entre o demônio, os seus anjos e essa mulher que teve um filho varão que há de reinar todos os povos. Quem é essa mulher? Maria. E quem é esse filho que há de reinar? Jesus. Todo o livro do Apocalipse narra este grande combate. Não é a única passagem na Sagrada Escritura em que encontramos profecias acerca destes combates que acompanham a vida da igreja. Combates duros, mas em que não falta a ajuda e a graça do céu. Muitas vezes estamos habituados a pensar que uma profecia, quando Jesus faz uma profecia, Deus faz uma profecia, essa profecia chega um momento em que na história se realiza. Verdade? Isaías 7,14. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Passado muitos séculos, a Virgem Maria concebeu Deus conosco, o verdadeiro Emanuel. E assim como muitas outras. Mas uma coisa que muitas vezes não sabemos e que nos ajuda muito a viver e a ler com mais profundidade toda a Escritura é que uma mesma profecia se realiza muitas vezes ao longo da história da salvação, mais do que uma. Essa, por exemplo, a virgem conceberá, dará à luz um filho. Encontramos lá no livro do profeta Isaías, quando o rei Acás estava perdendo a fé, estava tentando vencer os seus inimigos com as suas forças. E o profeta veio e disse: pede um sinal ao Senhor. E ele disse: não vou tentar a Deus. E Deus disse: eu mesmo te vou dar um sinal, meu filho. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, essa palavra se realizou logo no reinado do rei Acás. A palavra hebraica diz literalmente: a jovem conceberá e dará à luz um filho. E isso significa que essa profecia terminou ali? Não. Logo no início do Evangelho de São Mateus, São Mateus diz, narra a concepção virginal de Maria, de Jesus no seio de Maria, e diz explicitamente: e assim se cumpriu a palavra do profeta que disse que a virgem havia de conceber. Uma mesma profecia, uma mesma palavra se realiza 2 vezes na história da salvação.
E tem tantas passagens que podemos ver isso. Por exemplo, lá em 2 Samuel, quando o profeta Natã vem, o rei Davi tem o desejo de construir o templo. Como pode? Eu vivo num palácio e Deus, a arca, está numa tenda. Não tem jeito. Vou construir uma casa para o Senhor. E depois vem o profeta Natã, diz, faz o que o teu coração te diz. E depois Deus fez uma grande promessa a Davi. Eu te vou construir uma casa, meu filho Davi, uma descendência. E o teu filho será meu filho. E eu tornarei o seu reino eterno. Prometeu Deus, pela boca do profeta Natã, ao rei Davi. E esse teu filho me vai construir a minha casa. E como se realizou essa profecia? Quem construiu o templo foi Davi? Foi quem? Foi Salomão, o filho de Davi. Então essa profecia se realizou. Quem construiu a casa não foi Davi. Davi juntou material, mas foi o filho de Davi, foi Salomão. E Deus prometeu consolidar o seu reino. E o reino de Salomão, o reino de Davi se estendeu. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. A adoção divina. Os filhos de Davi eram filhos prediletos do Altíssimo. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E reinará eternamente, e consolidarei o seu reino eternamente. Mas, então, essa profecia se realizou bastante, mas não toda. Porque no final da vida do reinado de Salomão, o que aconteceu? O que aconteceu com o reino? Se começou dividindo. E com o rei Salomão, se deixou seduzir por outros deuses. Então essa profecia se realizou em Salomão, podemos dizer, parcialmente, mas não plenamente. Mas se realizou. Salomão construiu o templo. Salomão recebeu a adoção divina. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, qual é que é a promessa que ele recorda a Maria? Ave Maria, cheia de graça, salve Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Você foi escolhida para ser a mãe do Messias, do prometido. Toda a humanidade esperava esse dia. Deus lhe dará o trono do seu pai, David. E ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. É essa profecia de Natã que tinha ficado incumprida em alguns dos seus aspectos, agora, no novo filho de Davi, encontra o seu pleno cumprimento. Uma mesma profecia se realiza mais que uma vez na história da salvação. Padre, por que tudo isso? Onde é que o Senhor quer chegar? O mesmo acontece com o livro do Apocalipse. É uma longa profecia que narra o tempo da igreja, o tempo que vai desde a ascensão de Jesus ao céu à segunda vinda de Jesus. É um tempo de combate, de anúncio do Evangelho, de luta, para que todos experimentem e conheçam Jesus e o seu amor. E estas profecias do livro do Apocalipse se realizaram já várias vezes ao longo da história da salvação. Por exemplo, nos primeiros 3 séculos da vida da igreja, a igreja nasceu no contexto do Império Romano.
Os romanos dominavam toda a bacia do Mediterrâneo. E durante 3 séculos era ilegal ser cristão. Foram 3 séculos de perseguições, uma por trás da outra, em que estas palavras que acabamos de escutar se realizaram. Esse dragão que persegue a igreja, que combate Maria, que combate Jesus, que tem tantas vezes seus aliados terrestres, essas cabeças, esses cornos, tudo isso tem um significado bíblico, são forças políticas que o demônio usa para perseguir a igreja, para perseguir os filhos de Deus. Os olhos significam conhecimento, o corno significa poder, 7 significa plenitude. Então, São João, inspirado pelo Espírito Santo, nos conta como a história da igreja é uma história de um grande combate espiritual. E que por trás desse combate está o demônio e os seus anjos. Mas que a vitória é de Jesus. E esta mulher com uma coroa de 12 estrelas, a Virgem Maria. Por que escolhi esta passagem para hoje? Porque hoje estamos vivendo os tempos do combate. Sempre vivemos, mas hoje de um modo novo, de um modo mais intenso, deste combate final entre a mulher e o dragão, entre a Virgem Maria e o demônio. Uma das coisas que me tocou muito e que mudou muito a minha vida foram várias aparições da Virgem Maria que aconteceram há poucos anos e que estão acontecendo ainda. Minha vida mudou muito graças a Nossa Senhora. Começou com a mensagem de Fátima. Daqui a 2 anos e pouco, 13 de maio de 2017, vai fazer 100 anos. 100 anos é pouco. A irmã Lúcia morreu há poucos anos atrás. E é curioso, eu sou português, nasci lá em Lisboa, bem pertinho de Fátima, 1 hora e pouco. E só conheci verdadeiramente a mensagem de Fátima já com os meus 18, 19 anos. Lá em Portugal tem tanta gente que vai a Fátima, acende a sua velinha, vai na missa, mas que não conhece a mensagem de Fátima. É triste. Eu era assim. E graças a um acampamento com jovens, a peregrinações de jovens a pé a Fátima, já com os meus, como eu dizia, 18, 19 anos, pela primeira vez, meditei, li, conheci verdadeiramente as palavras da nossa querida Mãe do Céu. Maria não abandona os seus filhos. E nesses tempos que estamos vivendo, que a humanidade está vivendo, tempos de grande combate espiritual, em que muitas almas se perdem, a sua presença na nossa história é mais intensa. Então, depois de Fátima, comecei vendo outras, e chegou um momento em que encontrei um livro de um teólogo famoso, também exorcista, francês. Se chama René Laurentin. Bem famoso lá na França. Lá na Europa é bem famoso. Aqui no Brasil, não sei. E ele foi encarregado, porque é um teólogo bem famoso, muito mariano, de estudar muitas aparições, porque é também necessário prudência, discernimento. Não todas as aparições são verdadeiras. E então escreveu um livro bem grosso, que se chama, em francês, o título é A Multiplicação
das aparições da Santíssima Virgem. E ele descreve um pouco o fenômeno, faz alguns raciocínios e começa perguntando o que se passa, o que está acontecendo nesse mundo. Por que a Virgem Maria aparece em todo o canto da terra? Por que a Virgem Maria hoje está aparecendo em todo o canto da terra? Essa é a pergunta que ele faz. Se nós fizéssemos um mapa do mundo e colocássemos uns pontinhos, né, uma bolinha azul de Maria, ia ficar tudo azul. Que Nossa Senhora está aparecendo em todo lado. Todo lado. Aparece no Brasil, na América lá no Norte, em África, na Europa, em todo canto. No Japão. Tem muitas dessas aparições que já foram plenamente reconhecidas por a igreja. Muitas mesmo. Tem outras que estão em processo de reconhecimento. E nesse raciocínio, esse padre René Laurentin, no fundo, com uma linguagem simples e fácil, nos ajuda a perceber que os tempos que vivemos são de grande combate espiritual e, como diz a Virgem em Fátima, muitas almas se perdem por não haver quem reze e se sacrifique por elas. Né? Mostrou aos 3 pastorinhos o inferno. Então, esse é o motivo porque a Virgem Maria aparece. Porque não suporta mais ver os seus filhos se perderem. E vem cá dar um abanão. Gente, vamos acordar. Vamos acordar. A humanidade, se víssemos a história da humanidade como em um filme, veríamos como nos últimos tempos, nos últimos 3 séculos, pouco a pouco, a humanidade se foi desviando de Deus, virou as costas a Deus. E hoje as coisas chegaram num ponto impressionante. Impressionante. Tem crianças hoje que nascem e crescem sem ouvir falar de Deus. Cá no Brasil não, graças a Deus. Mas em muitos lugares do mundo, tem crianças que nascem e crescem sem ouvirem falar de Deus. E em que o pecado se tornou banal, normal. Em que temos mais de 40 milhões de abortos por ano. Se tornou normal. Então a Virgem Maria vem para nos resgatar neste combate em que tantas almas estão confundidas, estão enganadas, estão desviadas do caminho de Deus. Então o seu chamado é um chamado forte à conversão. Mensagem de Fátima, arrependei-vos, voltai para Deus, rápido. É um chamado à oração intensa, sobretudo do rosário, do Santo Terço. Quando a Nossa Senhora apareceu em Fátima, estava a Primeira Guerra Mundial. E ela pediu às 3 crianças, aos 3 pastorzinhos, rezem o terço para que termine a guerra. Que simples. Rezem o terço para que termine a guerra. E as crianças começaram a rezar. E nas últimas aparições, a Virgem Maria disse, a guerra vai terminar. E a guerra terminou em 1918. Pouco depois, com o terço. Com o terço. A irmã Lúcia, antes de morrer, dizia que não há nenhuma graça espiritual, material, que não se possa alcançar com o terço. Imagine, se até uma guerra mundial se pode parar com a força do terço. E uma das coisas que a Virgem Maria repetiu 6 vezes nas 6 aparições, de 13 de maio a 13 de outubro, foi: quero que rezeis o terço todos os dias. Quando eu era pequena, às vezes minha mãe repetia a mesma coisa, mais uma vez. Meu filho, já lavou os dentes?
vai lavar os dentes. Né? Já estudou matemática? Tomou o remédio, meu filho? Tomou o remédio direitinho? E repetir, todos os dias. Já tomou o remédio? Quem ama insiste. Quem ama se preocupa. Quem ama quer o bem. Assim faz a nossa Mãe do Céu. Maria não repete esse quero que rezeis o texto todos os dias para nos complicar a vida. Não repete isso para nos dar mais um peso. Pelo contrário, essa é a solução. Essa é uma das maiores armas que Deus nos dá para estes tempos. O Santo Rosário. Tem muitas aparições atuais da Virgem Maria em que ela não pede só um terço, pede o rosário todos os dias. Todos os dias. E eu experimentei muito isso também na minha vida. Uma vez, lá no acampamento com os jovens, todos os dias tinha um tema, né? Um dia o tema é a salvação, outro dia o tema é Maria, outro dia o tema é a igreja, outro dia o tema era a oração. Então tinha um dia que o tema era a oração. E eu estava lá e eu era um dos animadores do encontro. Eram cerca de uns 60 jovens, uns 15 animadores e depois tinha um padre e uns casais que ajudavam. Então, quando chegava o momento de meditar no tema, nós fazíamos grupos pequenos, 7 grupos, cada um com um animador, e depois no final nos juntávamos todos e partilhávamos as conclusões. E na nossa partilha final, estava já todo mundo junto, éramos uns 80, não é? E estávamos falando coisas bonitas sobre a oração. A oração ajuda muito, a oração é fundamental. E chegou um momento e eu falei, me levantei e disse, tudo isto é muito bonito, mas é muito importante não esquecer que Nossa Senhora de Fátima pediu o terço todos os dias. E aí se fez um grande silêncio na sala. E o padre que estava lá, o padre meu amigo, disse, e você reza? E eu, na frente de todo mundo, fiquei bem envergonhado, bem embaraçado. Eu não rezo o terço todo dia. E todo mundo ficou pensando, devia ter ficado calado, meu irmão. Mas aquela humilhação foi remédio santo. Remédio santo. Esse foi o dia em que eu tomei a decisão de começar rezando o terço todos os dias. Até hoje. Já lá vão mais de 20 anos. Graças a Deus. Uma bênção, uma bênção. Eu me recordo que não sabia a Salve Rainha. Padre, mas o senhor é padre. Pois é. Com 18 anos não sabia a Salve Rainha. Deus é misericordioso. Então, uma das animadoras escreveu para mim num papel a Salve Rainha. E depois fui aprendendo com a experiência. Tinha vezes em que eu me deixava o terço para o final do dia. Já bem cansadinho, chegava no quarto, me deitava na cama e tantas vezes já não conseguia terminar. Então pensei, não vou deitar. Porque deitar é muito perigoso, né? Então me ajoelhava. Mas ficava sempre olhando pelo canto do olho para o relógio. Então pensei, vou girar o relógio ao contrário. Então tudo isso são coisas pequenas que nos ajudam a rezar bem. Não basta rezar o terço, é preciso rezar com o coração, com amor. Não é uma corrida o terço, é um encontro com Jesus e com Maria, com Deus. Numa aparição
teve uma imagem muito bonita que me ajudou muito. Nossa Senhora dizia aos videntes que quando nós rezamos uma Ave Maria, a palavra rosário significa conjunto de rosas, rosário. E a Virgem Maria dizia que cada Ave Maria é uma rosa que nós oferecemos para ela. Mas, dizia ela, se rezarmos muito depressa, com a velocidade as pétalas vão cair. Então, essa me ajudou. Então, rezar com o coração, rezar bem. E pouco a pouco me comecei a deixar guiar pelos pedidos, pelos convites que a Virgem Maria nos faz através, deste caso, da mensagem de Fátima. Tem outra coisa que a Nossa Senhora pediu em Fátima muito importante. A devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. A Virgem Maria foi muito clara. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. É claro? É claríssimo, meu irmão. E o que nós estamos fazendo? E disse, você vai ficar cá mais tempo, a Lúcia, porque Deus quer servir-se de você, para me fazer conhecer e amar. Então, e depois numa aparição, a Virgem Maria explicou em que consiste essa devoção dos 5 primeiros sábados. Prometo a todos aqueles que durante 5 primeiros sábados consecutivos de cada mês, se confessarem, comungarem, rezarem o terço e meditarem 15 minutos nos mistérios do Rosário, todas as que intercederei por essa alma com todas as graças necessárias para a salvação no momento da morte. Ou seja, você vai para o céu. E então eu comecei fazendo os 5 primeiros sábados. Por quê? Porque Nossa Senhora pediu. Não precisa complicar na vida espiritual. É só obedecer a Jesus e a Maria. Se você fizer o que Jesus e Maria dizem, você rapidamente vai ser muito feliz, vai dar muita glória a Deus, né? Vai ter tribulações, certo? Mas isso faz parte. Você, nessa vida, vai ter tribulações, quer queira, quer não. Mas, que bom que é sofrer por amor a Jesus e às almas. É amor. É como uma mãe que se dá pelos seus filhos. O amor tudo suporta, como diz São Paulo. Então, os 5 primeiros sábados foram mais um degrau na minha relação com Deus, graças às palavras de Maria. Graças aos primeiros sábados, comecei a confissão mensal, porque todos os meses tem confissão. Então, isso me ajudou muito. Eu pensava que era um bom católico. Então, quando chegou o primeiro sábado, fui na confissão e pensei, e agora? O que é que eu vou dizer para o padre? Não aconteceu nada de grave. Isso me ajudou muito a fazer um exame de consciência mais profundo. E quando nós olhamos com mais atenção para o nosso coração, vemos tanta coisa que ainda não é igual ao coração de Jesus. Se você olhar para Jesus e para você, você vai ver que tem tanta coisa que ainda não é igual. Então trabalhe nisso, meu irmão. Então os primeiros sábados me ajudaram imenso. E depois, em outras aparições, Nossa Senhora pede o rosário, umas da Venezuela, me ajudaram muito. Então comecei rezando o rosário, os 3 terços. Depois o Papa João Paulo II acrescentou os mistérios luminosos. Acabei começando rezando os 4 terços. E agora não consigo viver sem o rosário. É o meu oxigênio. E a confissão, e a missa, e a adoração, e a palavra. Todos esses são os apelos de Maria. São as armas que temos para o grande combate
no qual estamos vivendo hoje. Então, por isso, meu irmão, queria já fazer um convite, um chamado para você que veio aqui hoje. Maria espera e Jesus o seu sim, a sua decisão. Não perca mais tempo. Padre, mas eu tenho tanto trabalho lá em casa. Você ofereça o seu trabalho, mas não deixe de rezar o terço, pelo menos um. Se puder rezar o rosário, melhor. Não deixe a confissão, não deixe passar muito tempo. Mais de um mês é muito. Não deixe a palavra, de meditar a palavra. Não deixe a Santa Eucaristia. A missa não tem oração mais forte, maior do que a Santa Missa. Maria sempre nos está convidando a viver a missa, a adorar Jesus na Eucaristia. Padre, mas eu tenho pouco tempo. Tenho a família, tenho a casa, tenho o trabalho, tenho os meus filhos. Deus te vai dar a graça se você tomar essa decisão hoje. Então, é essa a decisão. Começar rezando logo quando você abre os olhos de manhã. Abre os olhos, querido Jesus, te ofereço esse dia e tudo o que tenho, através do coração imaculado de Maria. Depois vai no chuveiro, vai rezando uns Pai Nossos, umas Ave Marias, vai entregando o marido, os filhos, as tarefas do dia. E depois, se tiver a igreja perto, se tiver a missa perto, não tem graça maior do que participar na Eucaristia. A maior coisa que nós podemos fazer num dia é ir na Santa Missa. Receber Jesus vivo em nossas almas. Não tem graça maior que essa. Todos temos 24 horas. Ninguém tem 23 horas. Ninguém tem 25 horas no dia. Todos temos os mesmos minutos. Os santos tiveram 24 horas por dia. Qual é a diferença? Tantas vezes são as nossas prioridades. Temos tempo para ver televisão, para estar no computador, mas pois às vezes falta para as coisas de Deus. Então, diga para Jesus hoje e para Maria: querido Jesus e Maria, eu vos peço a graça de começar hoje uma vida séria de oração. Quero rezar o terço todos os dias, todinhos. Quero procurar ir na Santa Missa, sempre que possível. Fazer o meu maior esforço para receber Jesus vivo na Eucaristia. Quero ser lavado pelo seu sangue no sacramento da confissão, pelo menos uma vez por mês. Quero meditar a sua palavra, que é a verdade, que ilumina a minha vida, que guia os meus passos, todos os dias. Não posso viver mais, Senhor, sem a luz da Tua palavra. Quero adorar o meu Jesus na Eucaristia. Quando passo na frente de uma igreja, Senhor, dá-me a força para entrar, ajoelhar e te adorar. Nem que sejam 5 minutos. Viver sempre na Tua presença, Senhor. Estas são as graças que hoje te peço.
por intercessão do coração imaculado de Maria, tua mãe e minha querida mãe. Amém. Vai ficando de pé. Tua mãe, Senhor, e minha querida mãe. Diga isso, tua mãe, Senhor, e minha querida mãe. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos, berros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu te rogo a ti, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. Mais uma vez, estende os seus braços. Ó Mãe Santíssima, ó Mãe Santíssima, e para sempre exultarei com cantos, berros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu me rogo a ti, dentro em meu peito essa vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. Maria, mãe do Gênesis ao Apocalipse, mãe da confiança, mãe da esperança, auxiliadora dos cristãos, abrindo esse acampamento forte de cura e libertação. Mãe da libertação, aquela que combate com o dragão, combateu e continua combatendo com o dragão, esmagando a cabeça da serpente infernal, que quer devorar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso relacionamento familiar. Maria, mãe da esperança, põe no coração dos cristãos um novo alento, um grande amor à palavra de Deus. Maria, vem nos auxiliar. Mãe, vem nos auxiliar hoje, todos os dias da nossa vida. Mostra para nós o rosto de Jesus, Maria. Maria, mãe da igreja, cuida da tua igreja, cuida do Papa. Maria, cuida do clero, dos padres. Maria, mãe da canção nova, vem nesta manhã, vem visitar de maneira especial cada um de nós, mostrando a nós o rosto de Jesus. Maria, tu estás interessada na nossa cura, na nossa libertação. Maria, estás interessada em que façamos a experiência do teu Filho Jesus. Maria, esposa do Espírito Santo, está interessada que sejamos batizados no Espírito Santo. Maria, entregamos este acampamento, entregamos os pregadores, entregamos a igreja. Maria, entregamos as nossas famílias. Maria, entregamos a canção nova, entregamos o nosso coração rendido. Maria, entregamos as nossas dores. Auxiliadora dos cristãos, refúgio dos pecadores, venha nos libertar de tudo que nos torna cativos, escravizados, humilhados na mão de Satanás. Maria, esmaga, continua esmagando a cabeça da serpente. Maria, se a dor nos toma por demais, Maria, vem em auxílio da nossa fraqueza, da nossa pobreza na fé. Maria, nesses tempos de esvaziamento da fé, nesses tempos de falta de fé, nesses tempos invadidos pela proliferação das seitas, pelo desamor, pela destruição da família, Maria, vem em nosso auxílio. Mãe da canção nova, mãe da igreja, auxiliadora dos cristãos, se a dor te toma por demais, entrega agora à mãe. Cantemos. Se a dor te toma por demais,
Se o mundo não te crê jamais, sabe pois que há alguém por ti, orando, intercedendo assim, por esplendor e amor de mãe. Sacrário vivo de Deus Pai, em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Para sempre então seria eterno em louvor, aquele que um dia veio e nos salvou. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos, berros e louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu me entrego a ti, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. Ó Mãe Santíssima, levanta o seu braço, meu irmão, canta forte. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos, berros e louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo a ti, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. E agora, vamos trazer a nossa família no joelho. Vamos dizer o nosso sim a Jesus. O desejo de que essa mãe tão colaboradora e santa possa nos auxiliar nesta caminhada rumo ao céu. Então eu pedia que você se ajoelhasse diante de Jesus, nosso Senhor, desse ícone tão lindo de Nossa Senhora, mas de Jesus na cruz, e pudéssemos trazer toda a nossa família no joelho, orando um instantezinho na linguagem dos anjos. E em seguida receberemos então a bênção de Deus através desse nosso sacerdote, pregador principal deste acampamento. Vem Maria, vem nos ajudar, venha nos socorrer nesses tempos difíceis, em que batalhamos, em que lutamos contra as trevas, contra a escuridão, contra o medo. Maria, vem nos auxiliar. Toma cada um de nós nos seus braços. Gera no teu ventre, Maria, cada um de nós, cada um dos teus filhos, cada filho e cada filha, cada cristão. Gera novamente no teu ventre, Maria. Toma-nos no teu colo. Mostra a nós o rosto de Jesus, que é a salvação, a libertação para nós, os seus filhos. É a salvação e a libertação para a igreja, o seu Filho Jesus, Maria. E dá-nos a graça agora de apresentar a Jesus a nossa família, as famílias brasileiras, as famílias do mundo, e cada lugar onde Maria se manifestou, que seja reinflamado a fé dos cristãos, aonde ela pede a conversão dos pecadores, aonde ela pede a nossa conversão, aonde ela pede que nos voltemos para o seu Filho Jesus, para que nós sejamos salvos, para que cada um de nós encontremos a salvação. Ó Mãe Santíssima, leva-nos ao céu.
Tu que és porta do céu, Maria, continua nos acolhendo no seu seio gerador, no seu ventre gerador, aonde foi gerado o Filho de Deus. Maria, se manifesta a nós. Neste acampamento, toma cada um que está viajando para cá, está vindo para cá, para participar deste acampamento. Cada um que não está aqui, toda a família Canção Nova, descendo para esse centro de evangelização, para receber a bênção, para receber o amor do seu Filho Jesus, e encontrar assim a salvação. Ó Mãe Santíssima, leva-nos ao céu, nós e os nossos, aqueles que nós amamos, toda a igreja. E assim, diante de Jesus, queremos nos levantar, levantando também a nossa fé, levantando o nosso coração, levantando o nosso ânimo, de continuar lutando pela salvação do mundo, como esse braço colaborador de Jesus. Amém. Ó Mãe Santíssima. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos, berros e louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu me rogo a Ti, dentro em meu peito está a vontade de Te conhecer. Maria, solta a sua voz, canta forte. Ó Mãe Santíssima, juntos, ó Mãe. Ó Mãe Santíssima, que para sempre Deus ir buscando a salvação. E nesta hora em que eu me rogo a Ti, dentro em meu peito está a vontade de Te conhecer. Maria, Tu que és porta do céu. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva a Mãe da Libertação! Viva! Viva a Mãe da Cura! Viva! Viva Jesus! Viva! Senhor Pai Santo, em nome de Jesus, por intercessão da Imaculada Virgem Santíssima, imploro a vossa bênção sobre todos esses nossos irmãos. Te entrego de um modo especial todos aqueles que estão doentes, na alma, no corpo, aqueles que estão sofrendo, todos os seus familiares e amigos queridos, todos que nos seguem por a televisão, pelo sistema de comunicação da Canção Nova. Toca agora, Senhor, todos os seus corações com a Tua poderosa bênção, essa bênção que fez ver os cegos, andar os paralíticos, que fortaleceu e deu esperança a todos os que sofriam, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.